Obrigado, gente. Boa noite para todos. Vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo o amparo, como sempre, dos nossos mentores espirituais, dos mentores responsáveis por essa reunião no plano espiritual, que, como sempre, tem nos ajudado para que aquilo que preparamos a gente possa levar da melhor maneira possível. Agradecemos a presença de todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, que sempre doam também as energias normais para a harmonização do ambiente virtual, do ambiente mental de todos nós. Pedimos, então, a bênção do Cristo e de Deus, nosso Pai e Criador, que possamos trazer tudo aquilo que nós preparamos da melhor maneira possível e que abençoe os nossos bons propósitos. Que assim seja. Ó, Cassim, então vai dar continuidade, né, ao estudo dela da semana passada, né? E a gente... Aí, talvez, se sobrar algum tempo maior, talvez seja assim, aí dá para conversar mais a respeito do tema que ela tem trazido, né? E na outra reunião, na próxima segunda, aí talvez eu já volte, né, com o tema que a gente vinha trabalhando, tá bom? Então, boa reunião para nós, muita paz para todos. Muito bem. Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos tentar, então, concluir esse tópico da personalidade e do efeito que ela tem produzido sobre nós nos domínios da dualidade, ok? Então, nós vamos aqui ativar nosso material, só um minutinho, para a gente ver as últimas telinhas que eu tinha preparado aqui. Isso. Bom, nós já avançamos um pouco no conceito de personalidade como todo o conteúdo que abarca as experiências dos nossos 4 corpos, do quaternário inferior nosso. E a gente viu que ao longo de várias encarnações, essas personalidades que a gente vivenciou, e que em tese seria para a gente vivenciar uma em cada encarnação, muitas delas permaneceram apegadas à experiência no aprisionamento desses corpos. E durante o desencarne, às vezes ocorre um processo de apego, de trauma, que não permite que essa personalidade seja reintegrada ao todo do indivíduo. Então, a gente segue preparando as próximas encarnações com a ilusão de um fracionamento, sem a conexão imediata com o nosso eu superior, sem devolver a esse eu superior o patrimônio angariado no correr de determinadas encarnações mais difíceis, vamos dizer assim, né? Então, a forma de acomodar essas personalidades é trazê-las à reintegração com o nosso eu superior, com o nosso eu trino,
a nossa divindade alojada dentro de nós. E nós chegamos à conclusão que essa vivência na dualidade nos traz uma ilusão de opostos, de extremos, que nos leva à crença limitante da existência do mal. Então, a gente passa a acreditar que certos companheiros de jornadas nossos são maus, que certos grupos são maus, que certas entidades são más. E a gente não consegue mais enxergar o divino nelas. E atualmente a gente está vivendo um tempo em que isso está muito doloroso para a gente, porque nós somos assaltados todos os dias por uma série de desinformações, de crenças errôneas, de crenças limitantes que tiram a esperança da gente e a convicção mesmo de que somos um todo, de que somos unos, que somos todos um. Não importa a crença, não importa o posicionamento político, não importa nossa convicção moral, todos somos filhos de Deus. O pior bandido, como a gente classifica, é um filho de Deus. E isso me faz lembrar do início dos nossos estudos, quando eu trouxe o relato de um pai norte-americano cujo filho era um psicopata, né? E um psicopata viciado em comportamento incendiário. Quem estava com a gente nessa época deve lembrar o tanto que eu estava tocada pelo relato desse pai. Ao final desse encontro de hoje, eu vou ver se eu volto um pouquinho na história dele, para a gente ver como é que é possível um pai enxergar o bem no filho que pareceu ter feito só mal para todas as pessoas. Bom, superar essa dualidade, então, nós vimos que a dualidade é linear. Opa, me apressei. Vamos voltar. Nós vimos que a dualidade, vamos lá, tá bom, é linear. Então, eu não sei onde começa o bem e o mal, né? Eu estabeleço alguns parâmetros que eu considero normais, bons, positivos, mas fica muito difícil falar onde começa o bem, onde termina o bem, onde começa o mal nessa linha. Então, superar a dualidade implica o reconhecimento. Primeiro, da minha própria dualidade. Eu tenho que saber que não existe no nosso mundo terreno nem pessoas que são só boas, nem pessoas que são só más. A Igreja Católica, durante muito tempo, trouxe para a gente a ideia de que há santos. E, na verdade, a gente sabe que não existem santos de modo absoluto. Existem seres que se dedicam tanto ao amor ao próximo, que a gente vê muito mais bem do que mal neles. Mas em algum momento eles também são dotados de erros. Eles acreditam em coisas que
de alguma forma, podem gerar mais a crença no mal, né? Da mesma forma como aqueles que a gente considera os seres mais perversos da história, alguma coisa de boa eles fizeram para alguém, né? Nem que seja para uma mãe, para uma filha ou um filho, em algum momento aquele ser fez alguma coisa boa, né? Então, nós temos que reconhecer que dentro da dualidade, nós todos somos duais. Segundo, a gente tem que reconhecer que mesmo dentro da dualidade, existe uma trindade alojada em mim e alojada em cada ser que me rodeia, em cada ser da criação. Todos, sem exceção, somos herdeiros da Trindade Divina. E terceiro, nós temos que reconhecer também dentro da dualidade, por mais que o mundo pareça estar perdido, todos somos um com o Pai. É difícil, né, gente? Eu não tenho a ilusão de que vocês vão aceitar isso facilmente, porque nem eu aceito. Tem gente que a gente fala assim, poxa, mas o discurso dessa pessoa está sendo um discurso mesmo, porque discurso é aquilo que interrompe o curso, né? O curso que a gente acha do que é natural, do que é equilibrado. Então, todos nós temos um discurso, todos nós quebramos a ideia de um curso e um fluxo natural, né? Mas o fato é que todos os ensinamentos sagrados partem dessa ideia de um Pai que é criador de tudo, né? Mesmo nas religiões politeístas, mesmo nas crenças mais primitivas, já se acreditava em seres que nos reconectam com o divino. Bom, então o primeiro passo é reconhecer essas três coisas. O segundo passo é a gente valer da própria dualidade, que é linear, valer dos pontos extremos que tem nela, para erguer um ponto de vista acima dessa linha aqui e ver tudo, ou pelo menos ver bastante, de modo que a gente consiga, olhando do alto, unir os dois extremos. A voz. Bom, então, quando as asas do amor, quando eu conseguir ver o amor em tudo e em todos, mas a asa da inteligência, né? São duas asas, amor e inteligência, forem erguidos pela vontade, a gente vai conseguir equilibrar essa linha dual e enxergar do alto, unindo esses extremos num todo equilibrado, elevado. Olha só, então superar a dualidade implica nos erguermos acima do linear. Eu não posso ver só a linha. E dialogar com os extremos sem nos fixar em nenhum deles. Então, eu preciso começar a levantar o meu olhar. Eu não posso ser ingênuo de achar que na dualidade existe algo já perfeito,
equilibrado, na dualidade ainda não existe isso. Mas eu também não posso ser tão cética que eu ache que algum ser, que algum grupo, que alguma situação só tem o ruim nela. Aí eu vou ver que as cores numa linha se misturam e elas se unificam quando em alta velocidade todas elas formam o branco. Não é isso? Eu hoje, né, fiz um contato com vocês lá no grupo de material para mandar um artigo científico que trata da questão da nossa percepção, de como a nossa percepção é comprometida. Vou voltar outra vez. Espera aí. A voz está muito... Não, isso. Agora eu vou... Ok. Porque é a dificuldade mesmo de administrar, né? Muito bem. Então, olha só. Nesse artigo que eu encaminhei para vocês, ele trata de como a nossa percepção é comprometida e não necessariamente ela reproduz a realidade. E ele fala muito, em especial, sobre a visão, né? Porque a gente tem uma visão binária. Aliás, nós, os homens, os humanos, somos tão duais que a gente é o tempo todo montado aos pares. O nosso cérebro tem 2 hemisférios. E o interessante é que a gente só funciona bem quando os 2 lados trabalham juntos. Então, nós temos 2 olhos. Um olho não vê a mesma coisa que o outro olho. Se eu fechar o olho esquerdo, o direito vai olhar o objeto e vai vê-lo de determinada forma. Quando eu inverter, tapar o olho esquerdo e olhar com o direito, o mesmo objeto, eu posso até estar posicionada no mesmo lugar que eu vou ver esse objeto de uma forma diferente. E o mais interessante, gente, é que esse artigo mostra que os cientistas começaram a fazer testes para ver como que o cérebro vai reagir ao nosso olhar. Então, eles colocavam um objeto na frente daquele ser que vai vê-lo, né? Às vezes faziam experiência com humanos, mas o humano é mais difícil, às vezes, de controlar certas variáveis. Então, esse experimento foi feito em especial com macacos. Eles colocavam, por exemplo, uma banana na frente do macaco e observavam como o cérebro desse macaco iria reagir, né? Colocava os eletrodos no bichinho. Não, o bichinho não era maltratado, não. É com ele acordado, ele tem que mostrar alegria ou raiva, o que ele sente. Então, quando ele via a banana lá, com um dos olhos, às vezes, dependendo do ângulo, ele nem enxergava. Com o outro, ele poderia enxergar outro ângulo, né? E eles iam anotando como que eles sabiam que o bichinho estava vendo ou não. Primeiro, pela reação. Se o bichinho vê a banana, ele mostra alegria, ele se dirige, ele muda o comportamento. Mas o cérebro, os neurônios dele também mudavam de comportamento. E o que a gente aprendeu com essa experiência
é que precisa dos dois olhos para formar uma terceira visão, que é mais completa, que é mais plena do que a visão de um olho só. Por isso que se a gente fica muito apegado ao nosso ponto de vista, com certeza a gente vai perder grande parte da realidade. Precisa dos dois olhos para formar uma terceira visão. Assim como eu preciso dos dois extremos na dualidade para formar um terceiro ponto de vista que me dê pelo menos uma uniformidade maior, uma unidade maior com um triângulo que eu possa formar. Né? Nós falamos, então, das asas do amor e da inteligência. É como se o amor fosse um olho, a inteligência fosse o outro olho e a vontade fosse o terceiro olho. Olha que legal. Superar a dualidade, então, implica nos erguermos acima do linear e dialogar com os extremos sem nos fixar em nenhum deles. Vamos lá, então, caminho. Se eu vou usar, então, a ideia de ampliar o meu olhar, né, de tomar o olhar de um ponto mais alto, vai ser o caminho que eu vou seguir para a terra de regeneração. Lá na terra de regeneração, ou seja, aqui, nessa terra que está chegando, que o Adel está falando sobre o período de transição dela, a dualidade não vai deixar de existir, ela vai continuar. Nós vamos continuar sendo seres duais. Mas ela precisará ser reduzida a um patamar aceitável. Nós já falamos sobre isso. A consciência, então, precisará se expandir. E essa polarização da dualidade de bem e mal vai ter que chegar num ponto em que possibilite essa regeneração. Enquanto ficar totalmente polarizado, uma coisa de um lado e de outro, eu não tenho a possibilidade de regenerar. Sabe por quê? Nós já falamos disso também. Se uma pessoa for totalmente má, se o pecado dela, usando a palavra pecado, copiando lá dos nossos irmãos evangélicos, dos nossos irmãos católicos, né? Se a pessoa for totalmente má, ela não vai se regenerar. Não tem como regenerar, porque já não tem nada de bom nela. Então, só é possível na terra de regeneração porque as pessoas não são totalmente más. Não são más de fato. Elas podem ter alguns comportamentos, algumas opiniões, alguns pontos de vista que, sobre o meu olhar, parece mal. Agora, se a pessoa for totalmente boa também, o que ela está fazendo aqui? Ela não precisa regenerar. Já está tudo bom nela. Nós estamos falando, gente, dentro da dualidade. Porque na essência, tudo é bom. Mas na dualidade, nós ainda vivenciamos essa crença no bem e no mal. Então, a regeneração, para ser aceita, para que nós entremos no processo de regeneração, isso implica aceitar que ninguém no planeta de regeneração é essencialmente mau ou essencialmente bom. Por isso, regenerar é preciso,
e possível. O que é regenerar? Regenerar significa formar-se de novo, recriar-se. Uma palavra que está muito em moda, reinventar-se. E para isso, a gente precisa trabalhar aquilo que nós falamos lá do bom e do mau ladrão. É preciso perdoar. Perdoar não é esquecer, é lembrar. É o contrário, a gente acha que perdoar é esquecer. É lembrar. Só que é lembrar-se de mim no sentido que o bom ladrão falou ao Cristo. É lembrar da minha essência, da essência do outro. E ressignificar. Por isso que o bom ladrão, ele nem falou assim, ô Jesus, me perdoa quando estiveres no paraíso. Ele falou assim, quando estiveres lá, lembre-se de mim. Para lembrar de quem ele era de verdade e não do que ele fez. O que a gente faz, isso sim pode ser deixado para trás. Precisa ser deixado para trás. Mas quem a gente é e o que a gente é, precisa ser lembrado. Antigas ações ruins e que gerariam efeitos ruins podem e devem ser imediatamente substituídas, ressignificadas, desde que reconhecidas. Não é possível regenerar, não é possível ressignificar, não é possível reinventar-se se eu não olhar como eu estou, se eu não reconhecer o que precisa ser modificado, transformado. Então, passar pela regeneração significa reconhecer que o mal não existe na essência, porque Deus não criaria o mal. E Deus é a causa primária de todas as coisas. Se foi Ele que originariamente causou tudo, como que Ele ia causar o mal, gente? Então, se eu falo que um indivíduo, uma determinada pessoa é má, eu estou falando que Deus criou o mal. O mal é uma grande ilusão criada por homens em estado ilusório e não por Deus. Só o bem tem existência real. Sair da dualidade e deixar de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal implica, então, equilibrar a quaternidade dos corpos a fim de mudar a sua assinatura energética. Ativar a trindade Deus, Pai e Filho em mim. Lembrando que Deus é a força que existe em mim de co-criar. Pai é quando eu ativo o Pai em mim, quando eu utilizo essa força na minha co-criação. Eu ajo, eu decido. E filho é quando eu mostro o efeito dessa co-criação minha. Então, eu utilizei o amor, a inteligência e a vontade nas minhas co-criações. Voltar-se para a unidade e ver que tudo é bom, já que Deus é a causa primária de tudo. Então, agora eu tenho um convite difícil para vocês.
a gente precisa sair do ódio imediatamente. Nós precisamos sair do julgamento. Parar de julgar e condenar nossos irmãos, sejam eles quem forem, de que religião for, se for ateu, se for da religião que eu acho mais absurda, que tenha comportamentos estranhos, eu estou julgando, eu estou negando a divindade. E nós estamos vivendo um tempo em que, inclusive nós cristãos, estamos sendo muito odiados. E estamos nos odiando uns aos outros. Os cristãos estão de novo em guerra. Talvez dentro da dualidade nunca tenham deixado. Nós espíritas achamos... Oi, desculpa. Mas está ótimo, né? Eu só vou ter que voltar aqui um pouco. Isso, tá certo. Nós espíritas tivemos por um tempo a ilusão de que seríamos melhores que as outras religiões. Mas agora nós já temos esclarecimento suficiente. A gente estudou muito, veio, além do Allan Kardec, veio utilizando uma expressão popular, uma pá de gente boa de serviço para nos esclarecer. Só o Chico, tanto de trabalho que ele fez esclarecendo, Emmanuel, André Luiz, através do Divaldo, a Joana de Ângeles, Filomeno de Miranda. Então, uma série de irmãos vieram nos alertar que nós não somos melhores que ninguém. Né? Então, está na hora de assumirmos a responsabilidade por essa encarnação e colocá-la em equilíbrio. Está na hora de nós pegarmos aquelas duas asas, acionarmos um movimento da vontade para mover essas asas em perfeita sintonia e recuperar a conexão com essa nossa trindade divina para equilibrar os nossos 4 corpos. E, enfim, conseguir uma reconexão direta da matéria com o espírito. Assim, nós vamos conseguir equilibrar os aspectos materiais da vida. Acabar com o sofrimento no planeta. Porque o planeta está cansado, gente. O planeta está cansado dessa guerra que a gente criou, que volta contra a gente, contra os nossos irmãos humanos, os nossos irmãos dos outros reinos, o nosso ambiente, as raças. Nós nos dividimos em raças, em nações, e colocamos umas melhores que as outras. Uns têm mais direito à vida que os outros. Todos têm direito à vida, e à vida em abundância. E nós somos capazes de promover isso. E é isso que o Cristo trouxe para nós há 2000 anos. É preciso respeitar o outro. Mas respeitar o outro passa por respeitar a nós mesmos em primeiro plano, como o próximo mais próximo. Não estou dizendo que eu estou acima dos outros, mas existe um trabalho em mim, dentro de mim, que só eu posso fazer. Lembra quando a gente falou da semente do abacate?
que não adianta eu querer abrir o caroço de abacate e arrancar o abacateiro de lá à força. Eu posso dar adubo, eu posso dar regas periódicas, eu posso fazer poda, mas eu não tenho como fazer o trabalho do abacate. Então, o abacate precisa de um momento só com ele mesmo. Da mesma forma que o homem aqui, olha. Quando eu conseguir equilibrar o meu quaternário material, equilibrar o meu mental, físico, vibracional, com o emocional que está hipertrofiado e que precisa voltar ao tamanho justo, aí sim eu vou conseguir erguer a minha pirâmide da plenitude sobre a minha vida. Nós precisamos parar de achar que a faixa material é má e que a faixa espiritual é boa. Tudo é bom, desde que tudo esteja em equilíbrio. Esse é o grande desafio. E que a própria ciência, como esse artigo que eu trouxe para nós, ela mostra isso. É a questão da gente trabalhar em nós essa síntese dos opostos. Essa síntese que é lembrar do outro e lembrar de nós mesmos. Não é possível caminharmos em plenitude sem a concretização desse terceiro olho, dessa terceira visão. E aqui eu já vou preparando para que o Adelson retome uma parte do aspecto da transição relativa a esse aspecto da dualidade num patamar aceitável. Essa destruição do templo, o que vai ser? Né? Então, você ajuda aí um pouco, Adelson, nessa parte? Bom, a gente podia fazer o seguinte, nesse momento de que a Cine está... aqui, Tá, Adelson. Oi. Pode falar, Adelson. É porque Sim. Para começar o assunto novo, né? Hoje fica um pouco mais complicado. A gente já está preparado, né? Mas poderia aproveitar esse momento agora para conversar a respeito desse assunto e na semana que vem a gente pega o assunto inteiro. O que vocês acham? A esclarecer as dúvidas, conversar a respeito disso, né? Aí na segunda-feira, a gente já começa o outro. E é aquela sequência que nós vamos trazer, né? Mesmo, né? Do Evangelho 24, que todo é um processo profético. E tudo aquilo que está ali está acontecendo. Veio acontecendo desde Jesus até agora. Acontecendo desde Jesus até agora. Né? E a coisa vai prosseguindo. Legal. É bem legal. Tá certo? Aí, quando for 9 horas, a gente faz a prece, a gente vai conversando a respeito disso. Eu acho que fica melhor do que a gente pegar o assunto mais ou menos aqui, assim no meio. Tudo bem, gente? Faz o seguinte, pai, desativa o seu microfone, porque o seu está picando.
Isso. Isso. Tem alguém falando ali com o A microfone, não grande, está ouvindo. Né? o Edmond, acho que ia falar alguma coisa. A Célia está falando? Quem está falando? Célia Regina? Mas não está aparecendo para nós, não. Ouvindo. Eu acho... Ativa, quem quiser falar, gente, pode ativar o microfone. Vocês próprios. Tá bom? Que a gente consegue. Edmond, pode falar, querido. Eu quero fazer só um comentário. Você falou aí da importância da gente reconhecer, né, as outras crenças. E... Oi? Eu estou ouvindo. Você não está, não? Então, eu estava querendo comentar sobre o Manuel Filomeno, no livro da Transição Planetária. Ele fala muito disso. E um exemplo que ele dá lá, que eu achei muito, muito legal, é que o Dr. Charles White, ele monta uma equipe, né, para trabalhar nesse processo de auxílio, né, das pessoas que estão chegando no mundo espiritual. E a equipe dele, justamente, ele é um médico, né, inglês, e ele monta uma equipe com um padre católico, com um muçulmano, com uma irmã de caridade, com o próprio Filomeno, que é espírita. Então, olha só a valorização de vários segmentos para fazer um trabalho em conjunto. Né? Então, eu acho que a gente tem que realmente dar valor nisso e dar valor nas pessoas, no que elas podem, né, contribuir, cada um com a sua crença, porque todo mundo está tentando, cada um, fazer o seu melhor. Né? É isso. Verdade. Ô, gente, eu sei que está tendo muito eco. Hoje a gente está tendo alguns problemas aqui. Caiu a internet ali do Adeus, está tudo confuso, mas a gente vai resolver. Mas isso que o Edmond trouxe, eu queria acrescentar nisso a questão o fato do Filomeno de Miranda trazer essa equipe multidisciplinar religiosa, não é isso, Edmond? Isso. É exatamente essa proposta de unir diferentes pontos de vista. Voltando ao artigo que eu indiquei para vocês, lá mostra o seguinte: quando a gente olha um objeto, aí o que acontece? Eu olho aquele objeto. Um olho vai ver uma coisa, outro olho vai ver outra coisa. Nós temos uma coisa que chama nervo óptico. Cada olho tem um nervo óptico que vai levar essas duas imagens até um certo ponto do cérebro, que é chamado quiasma óptico, onde eles vão cruzar a informação. Olha que legal. Então, um olho viu uma coisa, o outro olho viu a outra, chega lá no quiasma, cruza, e o lado direito do cérebro vai ler o que o olho esquerdo viu. E o lado esquerdo do cérebro vai ler o que o olho direito viu. Isso é feito nas entranhas do cérebro, para que, a partir dali, as informações sejam enviadas para a região que a gente tem lá na nossa nuca, que é a parte occipital do cérebro. E ali, as informações vão ser processadas por diferentes neurônios. Tem neurônio que vai responder de um jeito,
tem neurônio que vai responder de outro. Sabe para que isso? Para fazer o que o Filomeno de Miranda fez. São vários neurônios trabalhando a mesma informação, como se fossem possibilidades diferentes, para que o cérebro possa fazer a síntese do que a gente viu. Aprimorar. É muito legal isso que você falou. Então, a ideia de que a gente não pode continuar mais nessa ignorância e simplicidade do julgamento, porque quando a gente julga, a gente elimina várias possibilidades, a gente queima. Então, é preciso aceitar a multidisciplinaridade. Muito bom você ter trazido essa contribuição. Muito obrigada mesmo. Valeu. Alguém quer trazer outra, gente? Alguma pergunta especificamente sobre essa questão? Porque, olha, o que mais... Eu sei que nós estamos tendo um momento tenso, difícil, porque tem gente que a gente olha e vê o comportamento daquela pessoa e fica quase impossível aquilo não aviltar a gente, não indignar a gente. Mas, de novo, essa questão da gente voltar e ver que já fomos bárbaros. Todos nós trazemos na nossa história filogenética os genes da barbárie. Quer falar, Darcy? Pode falar, ativa seu microfone aí. É porque eu e a Adri estamos falando aqui a respeito do assunto, e eu queria, não sei se você vai continuar falando, mas é porque a gente, numa próxima oportunidade hoje, você falar o que seria realmente essa assinatura energética, para a gente poder entender um pouco mais. O Adelson tinha até me alertado para isso e eu me descuidei. A assinatura energética, na verdade, seria uma espécie de demonstração do estado do conjunto dos nossos corpos. Então, o que acontece? Todo sintoma está revelando que tem alguma doença em andamento, certo? De alguma maneira. Então, se eu estou sempre com dor de cabeça, se eu estou sempre estressada, isso é um sintoma. Eu preciso saber o que provoca isso. O que está causando isso? A assinatura energética é como se fosse um conjunto de sintomas que a gente tem e que absorvem respostas dos nossos 4 corpos. Se hoje eu vivo nesse estado de doenças emocionais, né? Depressão, pânico, angústias, se aliado a isso eu tenho sintomas físicos, eu tenho problemas com o meu corpo, né? Às vezes de engordar muito, às vezes de emagrecer demais, às vezes respostas físicas. As respostas vibracionais, por exemplo, eu passo em determinado local e eu acho que naquele ambiente tem alguma coisa ruim, tem rejeição a mim, eu falo assim, não, quando eu venho nesse local, eu não me sinto bem, acho que as pessoas não gostam de mim. Então, olha, são conjuntos de informações. Informações, a palavra melhor é essa. A assinatura energética
seria uma representação do somatório das informações, sintoma de como eu estou. É como eu me mostro para o universo. Então, eu preciso melhorar a minha assinatura energética. Porque se eu tenho problema financeiro o tempo inteiro, se eu tenho problema com meus patrões o tempo inteiro, se eu tenho problema de relacionamento, se eu tenho problema de saúde, se eu tenho dificuldades mentais ali, estou sempre estressada. Eu vou dar um exemplo pessoal para facilitar. Eu tive um esgotamento há pouco tempo, uma experiência muito traumática. Eu cheguei a um ponto, gente, de passar muita vergonha no trabalho. Porque se me perguntasse assim, depressa, 2 mais 2 é quanto? Eu falava assim, eu posso pensar? Então, eu cheguei a achar, eu cheguei à triste conclusão de que eu estava ficando burra. A palavra era essa, se o burrinho merecesse, tadinho. O burrinho era muito mais inteligente. O que acontece? Isso não é só físico. A minha mente estava num estado tão complicado que eu não conseguia fazer o meu trabalho. Um trabalho que eu fazia há mais de 20 anos, eu não sabia fazer mais. Então, isso mostra que a minha assinatura energética naquele momento estava toda borrada, estava toda alterada, toda ilegível. Ela não me representava como eu sou. Então, a assinatura energética nossa, ela mostra o estado em que nós estamos. E ela atrai coisas semelhantes. Isso que é duro. Então, o problema está em mim e eu começo a achar que o problema está nos outros. O Edmond não gosta de mim, a Darcy olhou para mim com cara feia, o Adelson está sendo um problema na minha vida, o Delerson não me entende, e assim eu vou pôr a culpa nos outros. Né? Seria um resumo das nossas aquisições? Só que não é simplesmente... isso é temporário. É um resumo do que eu estou transmitindo para o mundo naquele momento. Então, o que acontece? A minha assinatura energética gera eco. E aí eu começo a receber de volta tudo que eu estou assinando. É como se eu entregasse para o universo um documento assinado por mim, falando assim, eu não mereço, eu estou cheia de problemas, ninguém me ama, ninguém me ajuda, eu só dou azar. São documentos que eu vou assinando e vou entregando para o universo com minhas crenças limitantes. Tudo aquilo que eu creio se transforma num documento que eu assino e o universo vai me devolver aquilo. Entenderam? Então, a grande questão de melhorar a minha energia passa por equilibrar os meus 4 corpos. Eu tenho que cuidar do meu corpo físico, eu tenho que pedir a Adri para me ajudar a melhorar a minha alimentação. Né, Adri? Eu tenho pensado em você, viu? Então, o que acontece? A gente precisa cuidar do corpo com amor. Eu preciso amar o meu corpo físico, mas eu preciso amar minhas vibrações. Espera aí, que tipo de vibração eu estou transmitindo?
Eu estou vivendo no medo, no pânico. Então, eu estou transmitindo a ideia de culpa de alguma forma. Dizem que quem não deve, não teme. Se eu tenho muito medo, eu estou me sentindo culpada. E aí, o universo vai ler. Ela está com medo, ela assinou um documento para mim de culpa. Um termo de culpa. Então, é isso que a gente chama de assinatura energética. É aquilo que você documenta na sua energia. E você responsabiliza os outros o tempo inteiro. Ai, a minha mulher separou de mim, o meu marido não quer, me traiu com outra. Estou citando um exemplo. Eles podem ter feito isso mesmo. Mas a grande questão é, por que eu assinei um documento que me trouxe isso de volta? Deu para clarear um pouquinho? Né? Então, oi. Edmond, pode falar. Não, é isso mesmo. Seria o registro do nosso psiquismo nas nossas atitudes, né? Isso. Perfeito. Isso. Né? É isso. Melhor do que o registro de todas as aquisições, quando você usou a palavra aquisições, me remeteu a todas as encarnações nossas. Tudo bem, é claro que é fruto delas, mas é como o psiquismo está naquele momento. Porque eu penso assim, ninguém vai saber se eu não falar. Ah, eu estou odiando o meu trabalho, mas se eu não comentar, minha chefe não vai descobrir, meus colegas não... vão descobrir sim, gente. Eles captam. A nossa mente é um Big Brother. Todo mundo assiste. A assinatura energética é exatamente essa exposição. Por mais que eu finja um estado, todo mundo está vendo. Já viram aquela brincadeira do neném? Que o neném, quando ele não quer se expor, ele esconde na mãe assim, ou então ele tampa o olhinho, tampa o rosto. E aí, quando ele esconde o rosto, ele pensa que ninguém está vendo. E todo mundo está olhando e está vendo aquela bolinha ali, grudada na mãe, escondida. Nós somos essa bolinha. Todo mundo está vendo. O universo está lendo isso e devolvendo isso para a gente. Então, a grande questão, o tempo nosso está diminuindo, eu já estou vendo, Adelson. Eu falei que ia deixar ele falar e não deixei. Hoje eu me atrapalhei toda por causa do monte de coisa aqui. Mas acontece, gente, é isso. Quando a gente está atrapalhado, todo mundo percebe que a gente está atrapalhado. Por mais que a gente tente disfarçar. Então, não adianta eu não querer mostrar para o outro. Eu preciso me ver, ser observadora de mim mesma, para ver o que eu estou assinando. Que assinatura eu estou pondo em qual conteúdo? Qual conteúdo? Isso é o mais importante. E parar de julgar esse conteúdo. Não é julgar, não é falar, mas eu sou culpada de tudo. Eu sou a responsável. E no momento em que eu sou responsável, eu tenho que observar e fazer as modificações. Não ficar me penalizando e culpando por isso. Isso é um assunto que não acaba, porque a gente
o Adelson vai tentar de novo fazer a conexão disso com aqueles estados que aparecem no sermão profético lá, né? Da fúria, às vezes. Era fúria mesmo? O que é isso? Para a gente se ver naqueles personagens e ver que assinatura nós estamos tendo. O que nós estamos assinando? É mais ou menos isso. Nós vamos voltar nisso. Vamos deixar o Adelson só fazer a prece e a gente continua. Quem quiser continuar mais um pouquinho. Aí você desativa seu microfone e o pai ativa. Não, o meu caiu. Ah, não, então... O dele caiu de novo, gente. Nós estamos assim, cada hora um cai. Então, faz a prece, não. Põe o celular para você aqui. Pode fazer aqui, Adelson. Solta aí. Ô, gente, então vamos, já são 9 horas, né, para a gente cumprir o nosso horário. Vamos fazer a nossa prece, então. Agradecer a Deus, nosso Pai Criador, por todas as bênçãos que nos têm chegado, pelas alegrias, pelo trabalho, pelas incertezas, enfim, por todas as coisas que estamos experimentando nesse momento. Sabemos que nada disso será em vão. São experiências que vão nos ajudar a montar o nosso arcabouço espiritual e melhorar a nossa assinatura energética. Agradecemos a Deus, primeiramente, nosso Pai e Criador de tudo, a Jesus, nosso Mestre maior, aos mentores espirituais de cada um, aos mentores espirituais da casa, que doam sempre as energias, que preparam o ambiente, tanto físico quanto o virtual, para a harmonia da nossa reunião. Senhor Deus, abençoa os nossos bons propósitos. Permita que andemos com nossos passos mais firmes possível, rumo à regeneração que nos aguarda. Obrigado por tudo, que assim seja. Que assim seja. Aqui, Não gente, caiu não, pai. só para ressaltar.